Oi, turma, tudo bem? Seguinte, estou iniciando então uma série de vídeos. Toda semana eu pretendo colocar um junto com a lição, com o assunto que a gente estiver trabalhando, né? Então a gente tem que deixar claro que isso não é assim uma aula, né? Eu vou fazer alguns comentários a respeito do assunto, né? Para que vocês possam não esquecer da cara desse professor feio aqui, tá bom? Então toda semana vai ter um videozinho assim de 10 a 15 minutinhos. Aqueles que puderem assistir, que bom, né? A gente sabe que nem todos têm uma internet legal que dê para baixar, para assistir um vídeo, né? Mas se vocês já estão me vendo aí é que conseguiram. Tá? E qualquer dúvida, vocês sempre podem entrar em contato comigo, não às 2 ou 3 da manhã, da madrugada, tá? Mas ali até às 6 da tarde vocês podem me contatar. Estou com uma dúvida a respeito de tal assunto, de tal questão, né? A maioria, eu acho que alguns de vocês já têm o meu fone Whats, tá? Podem, tranquilos, me mandar uma mensagem, ok? Estamos aí para isso. Então, o nosso assunto agora dessa semana, né, como vocês já estão vendo aí, é sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial, então, o tempo que ela durou foram 6 anos de Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Tá? Então, aqui com o mouse, vocês vão acompanhando, eu vou fazendo os comentários de acordo, né, com o que nós temos aqui. Então, aqui, ó, os fatores, né, alguns dos motivos. Primeiro foi a Grande Depressão. Queda da Bolsa de Nova York de 1929, o mundo entra numa crise. Pensa, se hoje o mundo está em crise por causa do Covid, naquela época o mundo quebrou, né? Nós a recém tínhamos 10 anos terminado tinha saído da Primeira Guerra Mundial, e daí há uma crise financeira mundial, né? Então quebrou tudo, tá? E aí, outra coisa, ineficiência das sociedades das nações. Em 1930, né, já havia aqui ó, a Sociedade das Nações, né, que foi formada logo após a Primeira Guerra, mas eles não dão conta, né, de resolver os problemas políticos entre os países. Busca do espaço vital e expansionismo alemão. Os alemães saíram mordidos, digamos assim, da Primeira Guerra Mundial, porque perderam territórios, né, foram acusados como serem os causadores da Primeira Grande Guerra Mundial. Tá? Então eles queriam uma revanche. Tá? E aqui fala sobre a doutrina do espaço vital, né, que eles queriam territórios na Polônia, né, esse tipo de coisa. E aqui nós temos essa figura aqui, ó, que é o Hitler. Esse cara, sim, esse cara vai ser o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial. Hitler, então, lá na Primeira Guerra Mundial, ele foi um soldado lá da Primeira Guerra. Ele era um soldado que levava recados de um lado para o outro. Tá? Terminada a Segunda Guerra, ele se destaca, ele entra para o partido, né, fundado o partido que vai dar origem ao Partido Nazista, né? E ele, lá pelas tantas, ele é preso, ele passa 2 ou 3 anos preso e ele escreve o famoso livro, né, que deixou ele conhecido, Minha Vida, né? Ali ele já escreve, né, o que ele queria para a vida dele e para a Alemanha. Tá? Inclusive a questão da defesa da raça ariana, tá? A raça branca, principalmente dos alemães. Então, nisso tudo, ali naquele livro, ele já deixa bem claro o que ele pretendia fazer. Tá? Então Hitler é outro cara que ele não enganou ninguém, né? Quando ele foi para a cadeia, ele escreveu esse livro, ele saiu de lá, né? Depois de 2, 3 anos, né? Ele vai depois, deixa eu ver aqui, ó. Daí em 1939 ele toma a Tchecoslováquia, tá? Depois
Ele toma conta da Polônia, né? Nisso ele já é considerado o Führer, né? O grande comandante da Alemanha. Tá? E aí ele passa a ter uma posição, né, de invasão. Tá? Ele começa a invadir territórios. Só que é claro, aqui embaixo que fala sobre a União Soviética, ele fez como a União Soviética era um país muito grande militarmente, né, ele não conseguiria invadir assim. Ele faz um pacto de não agressão. Tá? Invade aqui a Polônia, que é mais acá. Vamos ver mais adiante. Aqui, o Japão e os Estados Unidos entram na guerra. Aqui, aqui ó, os japoneses ocupavam não, apoiavam os alemães, né? Então assim nós vamos ter três países juntos: o Japão, a princípio, depois a União Soviética, a Alemanha, né? Vão se reunir contra depois os Estados Unidos, a Itália e a França, né? Que Estados Unidos, Itália e a França vão ser os aliados, né? Uma das coisas interessante que a gente tem que ver sobre a Segunda Guerra Mundial, isso aqui, ó. O que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial? Porque até então eles não estavam tentando se manter fora da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a guerra estava lá do outro lado do oceano para eles, né? Lá em cima do continente europeu. Só que havia no Pacífico, ali no Havaí, a base norte-americana de Pearl Harbor. E o Japão bombardeia, então, essa base norte-americana. O que faz os Estados Unidos, então, entrar na Segunda Guerra Mundial. Que mais? Depois, os alemães eles chegam a invadir a União Soviética, né, quebrando aquele pacto que eles tinham feito, mas acabam sendo derrotados. Né? E assim, né, depois que a Europa já estava toda devastada, toda quebrada, derrotada, né, vários países, né, a França foi totalmente invadida pelos nazistas, né, de Hitler, o exército de Hitler, né, até que os Estados Unidos entram pesado daí na Segunda Guerra Mundial, com a fabricação de armamentos e começa a enviar armas, veículos, né, tanques de guerra, a munição. Tudo isso os Estados Unidos começam nas suas fábricas lá nos Estados Unidos, eles começam a produzir todo esse material e enviar para os países lá na Europa, para a França, para a Itália, para lutar contra a Alemanha. E aí a guerra começa a virar. Tá? A guerra começa a virar até que aqui, ó, em 1944, na Normandia, que é uma praia da França, né, olha só, 4 mil navios, 11 mil aviões, né, fazem com que os alemães saiam correndo de Paris. Né? Então eles conseguem, a França começa a ser desocupada então pelos alemães. E em 2 de maio de 45, que é o ano que termina a guerra, o Hitler vai se suicidar. Né? No dia 8 de maio a Alemanha se rende. O corpo de Hitler não foi, dizem que não foi encontrado, alguns dizem que Hitler chegou a morar na América Latina, inclusive no Brasil, né? Por exemplo, uma das coisas que se sabe sobre os nazistas, o médico nazista mais famoso, Mengele, esse se sabe certamente que morou no Brasil, na Argentina, no Brasil e alguns outros países, territórios aqui, e teria morrido por aqui. O cara fazia experiências, né, com os judeus, principalmente. Aliás, falando sobre isso, Segunda Guerra Mundial, gente, é muita informação, é muita mesmo, tá? Então, o ideal seria que vocês procurassem, se tiver esse acesso, né? Procurassem, vai lá no YouTube, tem muito material, tem muito vídeo sobre Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção melhor disso aí, tá? O conhecimento, é claro, né, em sala de aula, a gente tenta passar um pouco mais que aqui e consegue. Aqui fica mais difícil, mas se vocês olharem no YouTube, vocês vão ter bastante material para ver, tá? Para se esclarecer sobre a Segunda Guerra Mundial, até porque é uma coisa bem interessante. Agora falando, para terminar, encerrando aqui, sobre Estados Unidos e Japão. Os japoneses não se rendiam, não queriam se render, né?
Até que, dentro de uma corrida armamentista que existiu, os Estados Unidos acabaram, entre Estados Unidos e Alemanha principalmente, os Estados Unidos terminaram de fabricar primeiro a bomba atômica. Tá? Então foram lançadas 2 bombas atômicas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki, aqui em 1945. Tá? Então é isso que faz com que a guerra termine de uma vez por todas. Primeiro foi a rendição da Alemanha, com Hitler se suicidando, e depois a rendição do Japão, somente quando, né, as 2 bombas desceram sobre essas 2 cidades japonesas e elas exterminaram na hora. Então o número que a gente vê da Covid, 100 mil mortos, que levava 5 meses para acontecer, lá foi em questão de 10 segundos, né? E depois mais milhares de mortos ainda que morreram, né, pelos efeitos da radiação. Aí houveram depois acordos de paz, né, depois do final da guerra, tá? A Conferência de Alta, a Declaração de Potsdam, Conferência de São Francisco, onde, interessante aqui, ó, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, né, que tem sede em Nova York. Tá bom? E a ONU existe até hoje. Né? Não se sabe muito bem para que funciona, às vezes funciona, às vezes não funciona. Né? A gente vê tanta barbaridade acontecendo no mundo atual e não se resolve muita coisa. Né? Tá? Mas existe então a Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil também faz parte, né? Embora, sei lá. Enfim. Pessoal, então assim, ó, procurem, né, se informar mais, né? Eu sei que esse material, esse texto aqui está bem curtinho, porque Segunda Guerra Mundial nós poderíamos falar. Isso rende um livro de 5.000 páginas sobre Segunda Guerra Mundial. E no YouTube vocês vão encontrar muita, muita coisa. Tá bom? Falo com vocês na próxima semana. Um abraço e até o momento que a gente possa se ver pessoalmente. Mas eu acredito, né, como a gente está vendo, parece que esse ano ainda não. Tá? Mas vamos ser pacientes. Se cuidem, porque vocês têm que se cuidar. Para cuidar do pai e a mãe em casa, dos avós, né? Então não adianta, não é hora, tá? De sair, de ficar dando rolê, de sair para festinha, viu? Cuidem de si, cuidem dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, né? Todo mundo tem que passar por essa pandemia e vamos procurar sair todo mundo inteiro disso, tá bom? Um abração para todos, até mais.